Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Acredito que eu já posso chamar isso aqui de aula, né? Para basicamente mais uma aula. Eu quero fazer isso aqui, na realidade, de um bate-papo, mas pode ser uma aula. E hoje, nessa aula que a gente vai abordar, vai ser basicamente para falar sobre prosperidade e sobre modelo mental financeiro. Como você alcança objetivos, como você consegue ampliar a tua margem de perspectiva de conquista. E eu vou basicamente, antes de começar, eu já quero te fazer uma pergunta. Quero saber se você já se inscreveu, quero saber se você já curtiu, quero saber se você já comentou e quero saber se você já compartilhou esse conteúdo com um amigo, com um inimigo, com familiares. E por que isso é importante? Porque assim a plataforma, o YouTube, vai entender que esse conteúdo é relevante e você se inscrevendo todas as vezes que receber um vídeo, ele vai notificar para você. E pode ser que naquele momento ou naquela aula que você não viu, esteja um conteúdo que é exatamente o que você precisa para ir para o próximo nível. Ok? Combinados? Vamos lá. Eu separei aqui uns tópicos para a gente abordar que eu acredito que seja extremamente relevante dentro de uma perspectiva em que o teu modelo mental, a tua referência, o teu panorama de drive mental, que é como se fosse a forma como você identifica que um mecanismo a qual você opera na sua vida financeira, esse é o modelo estabelecido, o mais correto e o que precisa ser seguido. Na realidade, quando a gente entende que os padrões de repetição, os ambientes que a gente vive, os ambientes que a gente frequenta, as amizades que a gente tem, as pessoas às quais a gente convive, tudo isso afeta direta e indiretamente o nosso mindset. E quando eu venho trazendo aqui esses dois passos de modelo mental financeiro, é para você entrar numa reflexão e entender, caramba, peraí, será que eu estou utilizando as minhas habilidades? Será que eu estou entendendo do que realmente eu sou capaz? Será que eu entendo do que efetivamente, qual é o meu know-how e qual é a margem que eu consigo alcançar dentro das possibilidades que você já tem e que você ainda pode alcançar? Então, por isso, esses dois tópicos que eu quero aqui compartilhar com vocês, eles se tornam fundamentais, porque eles vão fazer com que você redirecione a dinâmica qual você talvez esteja operando e começando a enxergar possibilidades e oportunidades onde antes você não via, onde antes você não enxergava. E o primeiro aqui que eu vou já começar, que eu tinha separado aqui, é justamente o primeiro, que é justamente você se sentir merecedor. Quando você se sente merecedor, isso está diretamente relacionado com a forma a qual você se enxerga. A forma como você se enxerga, em qualquer que seja as circunstâncias, isso afeta automaticamente todo e qualquer resultado que você possa obter. Porque ela entra dentro de uma perspectiva de merecimento, de você se sentir merecedor de dar aquele passo, de alcançar aquele objetivo, de ter aquela oportunidade, ou para que aquela oportunidade venha até você. Mas para isso, se você não se sente merecedor de agarrar aquela oportunidade, de obter aquela oportunidade, dificilmente as coisas caminharão para você, dificilmente as coisas acontecerão com você. Por isso que a perspectiva de você se sentir merecedor e entender a forma como você se enxerga. Veja, quando eu falo da forma como você se enxerga, a gente está entrando dentro de uma perspectiva de você sair da persona ou da personificação de vitimismo. Por quê? Entenda uma regra: vítima não prospera. E quando a gente está falando dentro dessa perspectiva de vitimismo, e analisando que a forma como você se enxerga altera diretamente o teu resultado, a gente entra também por uma outra perspectiva. E qual seria essa perspectiva? Que quando você não enxerga que você é capaz, que você é merecedor, você não enxerga as possibilidades e as oportunidades ao redor de você. E aí, quando vem uma grande oportunidade, o que você faz? Você acaba rejeitando essa oportunidade. Uma vez que você não se sente merecedor, ou você começa a justificar que não é para você, que é justamente para uma outra pessoa. E aquela oportunidade, aquele passo que você poderia dar, que te aproximaria do teu objetivo, na realidade, você começa a afastar. E nesse começar a afastar, a oportunidade, o momento e o time, ele simplesmente passa.
E uma coisa que não dá para voltar é voltar no tempo, porque tempo é vida. Anota essa. E um segundo passo que eu quero deixar aqui muito interessante, lembrando que se você quer ter acesso a um conteúdo mais aprofundado, eu explico esse assunto com muito mais detalhe, com passo a passo, com metodologia dentro do Destravar Financeiro. Então, se você ainda não acessou, se você ainda não tem acesso, entra, acessa, pega o teu acesso do Destravar Financeiro e já começa esse mergulho para você evoluir para o próximo passo. Ok, voltando para o passo 2. É chave. Isso é chave para você alcançar justamente uma próxima perspectiva. Eu coloquei aqui que é você olhar para si e começar a listar as suas habilidades. Aí você fala assim, caramba, Fernanda, como assim enxergar as minhas habilidades? Veja, o segredo da transformação que você precisa está dentro de você, para que depois você comece a enxergar ao seu redor. E quando você começa a entender que quando você olha para as tuas habilidades e as tuas habilidades, elas começam a revelar ações que você poderia ter tido antes e não teve, ou formas de pensar, formas de agir que você começa a ter que antes você não tinha, através de, talvez você tenha um novo conhecimento, através de uma perspectiva diferente, de uma realidade de vida diferente, que você começa a ter acesso, simplesmente começa a mudar as suas perspectivas. Por quê? Porque você começou a reativar, na realidade, habilidades que no passado você já tinha e que você utilizou, que você é bom e que na realidade não é que você deixou de ser, é que você só deixou adormecido por alguma circunstância que tenha acontecido com você ou por algum cenário, por algum momento que você acreditou que talvez não pudesse utilizar ou não precisasse utilizar mais. Mas dentro dessas habilidades que estão dentro de você, está justamente o quê? A virada de chave. A virada de chave para você alcançar o próximo patamar, para você começar a galgar a oportunidade que você antes não tinha visto e que ela está rodeando você ali o tempo inteiro. E quando eu venho falando aqui dessa parte de habilidades, que é importante para você enxergar uma perspectiva diferente, para você entender que está dentro de você a grande chave da mudança da tua perspectiva de realidade, da tua perspectiva financeira, da tua perspectiva de vida, inclusive do drive do modelo mental que você precisa ativar, eu venho listando aqui 4 subtópicos. Quais foram os 4 subtópicos que eu coloquei aqui? O primeiro foi para você fazer algumas perguntas básicas para você. A primeira, quais habilidades te fizeram resolver problemas no teu passado? Veja, todos nós conseguimos resolver ou colocar soluções em algum momento da vida. Por mais desafiadoras que as situações elas possam ter acontecido no nosso passado. Mas nós conseguimos resolver. Aí a pergunta que eu te faço é, lá atrás, quando teve uma situação desafiadora para você, qual foi a solução? Qual foi a atitude que você teve? Qual foi a virada de chave para que você tivesse colocado ali um ponto resolvedor para você conseguir pôr uma solução naquela determinada situação? Então, essa pergunta, ela faz você começar a virar o foco para você e para que você entenda que a solução da tua vida não está fora, não está nas pessoas ao redor de você, está justamente nas habilidades que você tem, que você deixou adormecer ou que você não está enxergando que você tem. Essa é o primeiro subtópico que eu deixei aqui para você já ter a clareza e já startar uma nova perspectiva de avaliação. A segunda que eu coloquei aqui foi como você lida com as coisas. E isso você pode ter feedbacks através de pessoas ao seu redor. Isso significa que quando você começa a observar como você resolve algumas coisas, como você lida com algumas situações, como você faz o gerenciamento de emoções, de desafios que aparecem na sua vida, qual é a tua forma de agir, que as pessoas ao seu redor, elas sempre costumam dizer que você tem um tipo de comportamento e que esse tipo de comportamento te leva a alcançar determinados resultados. Quais são os elogios? Esse foi um próximo tópico que eu coloquei aqui.
que pode ser somado com esse? Quais são os elogios que as pessoas ao seu redor elas fazem sobre você? Para que você junte esses dois subtópicos que eu acabei de falar aqui e entenda que dentro dessas respostas você vai começar a entender que o segredo está dentro de você. O outro subtópico que eu coloquei aqui foi habilidade de fazer amigos. Vamos lá. Quando a gente está falando de habilidade, sobre uma habilidade de fazer amigos, entenda que não é você manipular. Significa você entender que as relações humanas, elas são pautadas na comunicação. E muito possivelmente, se você não tem alcançado um resultado ao teu redor, a tua comunicação está falhando. Porque às vezes o teu perfil não está comunicando com o perfil de uma pessoa a qual está ao seu redor. Entende? A tua forma de comunicar está diferente. Ou você precisa desenvolver essa habilidade. Porque a gente sempre precisa desenvolver alguma coisa. Lembrando que a gente só para de aprender depois que não tem mais alternativa. Entende? Uma vez que esse cenário não chegou, significa que você sempre está aprendendo algo, porque a vida, eu acredito que a vida é uma eterna escola. E essa é a oportunidade que você tem de fazer o quê? Desenvolver habilidades. Desenvolver e melhorar a sua comunicação. Porque o seu resultado, ele está diretamente relacionado à forma como você comunica. Direto e indiretamente. Então, com esses três, eu quero que você entenda que é o momento de você parar de se limitar. E quando você para de se limitar, quando você para de se limitar, você começa a entender que é o momento de você começar a galgar resultados, talvez que você esperava durante um período e que o momento chega. O momento chega não porque é apenas uma sorte, mas porque você se preparou para que a sorte chegasse para aquela pessoa que estaria bem preparada. E eu espero você no próximo conteúdo na semana que vem.